Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas. Como mais uma dica: Ford Fiesta ZTEC Rocan perdendo força, lento, sem desenvolver, principalmente quando tu vai subir uma ladeira, principalmente quando tá com pessoas aí, 5 pessoas ocupando o carro. De vez em quando você escuta também uns pipocos, uns estouros que ele dá quando você pisa mais forte no acelerador. Então o que pode ser isso? Lembrando que essa dica aí, pessoal, vai servir para toda a linha Ford com motor ZTEC Rocan, seja gasolina ou seja flex, tá bom? Ford Ka, Fiesta, Ford EcoSport, Ford Focus, Ford Courier, beleza, pessoal? Gente, como de costume, para quem acompanha o canal aí já sabe que a gente gosta de fazer dessa forma, eu vou falar tudo, ou quase tudo, se eu não esquecer de alguma coisa, algum detalhe, tá? Mas vou tentar aqui caprichar e lembrar de tudo que faz esse sintoma, tá? Que provoca esse sintoma, e em seguida a gente vai mostrar para vocês, revelar o que foi o problema nesse carro, tá? Esse carro aqui é um Fiesta 1.0, 8 válvulas, ZTEC Rocan Flex, e ele está com esse problema, tá certo? Mas o problema que esse tá pode ser que não seja o mesmo problema do seu. O seu, apesar de estar com o mesmo sintoma, pode ser o mesmo problema desse e pode ser outro. Por isso que eu gosto de falar tudo que faz, tá bom? Então vamos lá. Primeiro componente que faz aí o carro perder força e dar estouro, né? Dar pipocos e tudo, é pressão da bomba de combustível fraca, tá? Pressão da bomba de combustível fraca. Então o que é que provoca aí a pressão da bomba de combustível fraca? Pode ser um defeito da própria bomba de combustível, certo? Pode ser mau contato ali no chicote elétrico da bomba de combustível, na parte de dentro do tanque, naqueles fios que saem da bomba e fixa na parte de cima do flange, daquele flange do tanque, no conector em cima. Então às vezes oxida ali por dentro, certo? Às vezes enferruja, às vezes fica folgado os pinos ali e ele fica aquecendo, dando ponto quente, e aí a bomba de combustível fica trabalhando com a tensão abaixo do que deveria e fica sem pressão, sem força, tá certo? Ela não tem a tensão, a alimentação elétrica adequada para poder trabalhar no seu máximo, e aí cai a pressão. Da mesma forma que ocorre na parte de baixo, por dentro ali do tanque, né, na parte onde encaixa o conector da bomba, também pode acontecer na parte de cima, na parte externa, onde liga aquele chicote elétrico da bomba de combustível na parte de cima ali, quando você levanta o banco do carro, tem ali aquele plug, né, aquele chicote ali com 4 fios, e 2 fios é para o sensor de nível de combustível, e os 2 fios mais grossos são para alimentar a bomba de combustível. Então eles podem também estar isolando ali, oxidado, enferrujado, pino folgado, e aí também vai fazer um ponto quente, vai ficar aquecendo o conector, a bomba de combustível não vai ser alimentada adequadamente, não vai receber a tensão elétrica que ela necessita para poder trabalhar no seu 100%, e aí vai ficar perdendo pressão, beleza? Outra coisa que pode acontecer é o próprio relé da bomba de combustível pode também estar isolando, tá? Mesma coisa, dando ponto quente, oxidado, mau contato, e aí ele pode não deixar passar a corrente adequada lá para a bomba de combustível, e aí ela fica perdendo pressão, beleza? Outra coisa que pode acontecer também, filtro de combustível obstruído. Tem proprietários de carro que compra aí seu carro e nunca troca filtro de combustível. Pessoal, a recomendação para se substituir um filtro de combustível é no mínimo 10 mil quilômetros, tá certo? No máximo 20 mil, é a média que se troca, tá? O certo é toda troca de óleo, você vai fazer a cada 10 mil quilômetros, então toda troca de óleo troca óleo, filtro de combustível. Então você vai evitar de a bomba trabalhar sobrecarregada com o filtro ali pesado, obstruindo, quase entupido. Então a bomba já vai trabalhar mais aliviada, prevenindo aí o seu prevenindo que ela possa vir dar um problema precocemente, tá? Porque ela vai trabalhar aliviada, então vai aumentar o tempo de vida útil dela, e também evitando até mesmo de obstruir de vez e fazer um tipo de problema como esse, de ficar sem força, dando estouro, tá certo? Então filtro de combustível aí, atenção total nele, tá certo? Outra coisa que pode fazer também o carro perder força, ficar sem força, tá? É o regulador de pressão da bomba de combustível. Esse sim é um componente que pouquíssimas pessoas falam, pouquíssimos profissionais falam sobre o regulador da bomba de combustível. Criou-se aí o costume de todas as vezes que o carro está sem força, né, ou não está funcionando. Pessoal, esse manômetro aí é que eu vou fazer um vídeo daqui a pouco. Eu não vou fazer nesse mesmo vídeo para não ficar muito longo, mas já vou fazer um vídeo ensinando como testar a bomba de combustível e testar o regulador de pressão da bomba de combustível, tá certo? Já a gente faz um vídeo, vai deixar nos cards e também aí nas miniaturas quando esse vídeo estiver se encerrando, estiver acabando, beleza, gente?
Como eu estava falando do regulador de pressão da bomba de combustível, pouquíssimas pessoas, né, falam sobre ele. Esse componente ele está aqui, ó. Ele fica aqui na flauta, né? Nesse carro, na linha Zetec Rocan, ele vai ficar aqui na flauta. Essa bolinha, esse bujãozinho aqui, é o alojamento dele, é onde ele fica, tá? Ele fica aqui, ó. Ele tirou essa presilha aqui e ele sai de dentro, daí de dentro, ele é encaixado. Ele tem aqui também, ó, tá vendo? Ele tem esse caninho aqui para entrar uma mangueirinha de vácuo. Essa mangueira de vácuo ela vem do coletor da admissão. Para quê? Essa mangueira de vácuo ela serve para fazer com que o regulador de pressão aumente a pressão para 3 bar e meio todas as vezes que pisa no acelerador. Pisou no acelerador forte, aquela que você precisa dar aquela pisada forte, né, para sair rapidamente, precisa que o carro dê aquela arrancada. Então quando você pisa no acelerador, lógico que o carro vai precisar de mais combustível assim imediatamente. Então esse vácuo aqui que vai fazer o regulador de pressão segurar a pressão para subir para 3 bar e meio, tá certo? Quando ele está trabalhando aliviado, ela vai trabalhar em cima de 3 bar, certo? Mas geralmente quando você pisa quando você pisa no acelerador, ele sobe para 3,5 por causa desse recurso aqui, desse vácuo, tá bom? Então já a gente fala mais um pouquinho com detalhes sobre isso aí no outro vídeo que a gente vai estar fazendo. Então o regulador de pressão, se ele tiver com defeito, ele vai fazer com que a bomba de combustível também fique sem pressão, tá bom, pessoal? Porque a bomba de combustível por si só, ela não é responsável diretamente responsável, né? Isoladamente responsável por dar pressão no sistema. Quem faz o sistema ter pressão aqui na flauta é justamente o regulador de pressão da bomba. A bomba de combustível ela pode ter 10 bar. Se você botar no carro e o regulador de pressão estiver ruim, ela dá zero, não dá nada. Porque tem que ter aí o regulador de pressão para segurar essa pressão, para fazer a pressão subir, beleza? Então, pessoal, outra coisa que pode fazer o carro aí perder força, ficar dando cabeçadinha, pipoco, tá? Sensor de temperatura do motor. Qual é o sensor de temperatura do motor? Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui o sensor de temperatura. Inclusive está até com vazamentozinho de água por ele lá, ó. Tá? Se esse sensor de temperatura estiver trabalhando errado, medindo errado, mandando informação errada, o tempo de injeção pode ser alterado. Pode dar excesso de combustível ou pode dar falta de combustível também, tá? Mas geralmente dá mais excesso. E aí o carro fica trabalhando afogado com excesso de combustível. E aí ele vai consumir muito combustível, mas não vai desenvolver, não vai ter a força que deveria ter. A queima não vai ser legal, então ele não vai trabalhar redondinho o motor e não vai ter a disposição que é para ter. Beleza? Outro componente que faz também aí o carro perder força, tá? É o sensor MAP. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar daqui, mas eu acho que sim. Tá ali, ó, o sensor MAP. Deixa eu tirar esse manômetro daqui. Tá ali, pessoal, sensor MAP, tá? Essa pecinha aí, esse conectorzinho ligado nele ali. A câmera não tá focando legal, mas tá aí o sensor MAP, ou ele é conhecido também como sensor de pressão absoluta ou sensor de pressão barométrica, é a mesma coisa. Esse sensor ele tem 2 sensores no corpo só. Ele tanto mede a pressão no coletor da admissão, como ele mede também a temperatura do ar, tá certo? São 2 sensores no só, o sensor de temperatura do ar e sensor de pressão barométrica, ou pressão do coletor, o sensor MAP, tá? É um sensor só. Se ele estiver trabalhando errado, alterado também, o carro pode ficar também sem força, consumindo muito combustível, dando pipoco, dando pulo, engasgando, com dificuldade de partida, tá certo? Então o sensor MAP faz isso também, beleza? Outra coisa que vai fazer aí o carro perder, tá vendo, pessoal, o tanto de coisa que faz o carro perder força, e aí a gente não pode se deter apenas a uma informação, dizer, se seu carro tiver sem força é tal coisa. A gente não pode jamais fazer isso, porque é muito componente que provoca o mesmo sintoma, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Outro componente, vela e cabo de vela, pessoal, tá aqui, ó, vela, cabo de vela, faz o carro perder força. Se o carro estiver escapando corrente, dando arco voltaico nas velas, jogando faísca para fora em vez de ir para a vela com eletrodo muito curto, desgastado, tá? Faz o carro perder força. Aí tem uma peculiaridadezinha, tem uma diferença. Se estiver dando arco voltaico, a corrente escapando, tá? Pelo cabo, pela vela mesmo, né? Indo ali para a carcaça, o carro vai ficar, às vezes, quando dando umas cabeçadinhas, dando uns estouros, vai ficar sem força. Mas você percebe que o motor fica balançando quando ele está escapando corrente. E tem outro problema que a vela dá, que é o seguinte, que é desgaste. Ela não escapa corrente, mas ela fica muito desgastada, o eletrodo muito curtinho. Então o que é que acontece? Ele não vai dar cabeçadinha, mas de vez em quando ele vai dar um pô, uns estouros, e o carro fica sem força, fica meio morto, meio lerdo, meio lento, fica sem força. É os eletrodos desgastados demais. Aí você substitui as velas e cabo, fica top, fica andando legal.
tá certo? Então a vela dá esse problema, jogar a faísca para fora, fica dando cabeçadinha e corta sem força. Se não joga a faísca para fora, ele fica só sem força e dando uns estouros, dando uns estouros, mas fica sem força, tá certo? Vela e cabo de vela, nunca deve trocar só vela ou nunca deve trocar só cabo, só pode trocar o conjuntinho, pessoal. Ah, mas eu não tô com dinheiro, Sérgio, agora como é que eu faço? Não troca nada, junta mais dinheiro, trabalha mais um mês, ou bota no cartão, no cartão de crédito, mas tem que trocar o conjuntinho, vela e cabo de vela, tá certo, pessoal? Outra coisa aí que pode fazer também o carro perder força, tá? É bobina de ignição. Bobina de ignição trabalhando errado, certo? Mandando faísca, pouca faísca ou faísca... aquela faísca sem força, né? A faísca tem que estar com força para poder fazer a queima legal. Então, se a bobina tiver com esse tipo de problema, às vezes ela até deixa de jogar a faísca por um dos cilindros aqui, por um das saídas da bobina. E o motor fica trabalhando apenas 3 cilindros. E um motor de 4 cilindros trabalhando apenas 3, lógico que vai ficar sem força, né? Mas o motor vai ficar balançando bastante, vai ficar trabalhando errado, luz de injeção lá acesa, tá certo? Então, bobina de ignição também faz esse problema, tá certo, pessoal? Outra coisa também, pessoal, que faz o carro ter esse sintoma de perder força, dar estouro, é os próprios bicos injetores, tá bom? Nessa linha Zetec Rocan, especificamente falando, se fosse outras marcas, outros motores, dependendo de qual marca seja ou que motor seja, às vezes nem faz esse sintoma, o bico injetor, tá? Mas esse tipo de bico injetor aqui, da linha Zetec Rocan, perceba, ele é um bico de plástico, tá? Esse bico preto aqui, ó, do Ford Fiesta, Ford Ka, Ford EcoSport, ele tem uma característica, coisa é o seguinte, às vezes ele fica injetando pouco combustível, tá? Às vezes o tempo de uso, né? Às vezes sujeira mesmo, mas tem casos, eu já peguei casos desse tipo de bico, de eu fazer a limpeza dele várias vezes, a limpeza do bico várias vezes, e o bico não voltar. Tem hora que ele fica funcionando normal, depois é como se a bobina dele tivesse cansada, não é nem obstruído com sujeira. É a bobina cansada, porque bico injetor, válvula injetora, na verdade, ele tem uma bobinazinha, ele apenas abre e fecha, somente abre e fecha, só abre e fecha. Então é como se essa agulha cansasse, a bobina dele cansasse, e ele fica trabalhando, tem hora que ele deixa de injetar combustível ou fica injetando 50%, vamos dizer assim, menos combustível do que deveria. E não adianta nada de fazer limpeza, nada que você faça, o bico volta. Tá? Nesse caso aqui, desse carro específico, desse bico de plástico preto aqui, tá? É substituir. Você pode limpar para fazer o teste para ver se vai resolver, mas certamente ele vai voltar a dar o mesmo problema, tá bom? Então, bico injetor também faz, tá certo? Esse mesmo sintoma. E por último, a central, tá? A unidade de comando eletrônica, tá aqui, ó, o CE, ela pode sim dar algum problema, tá? Em qualquer um dos componentes aí que trabalham em conjunto com o sensor MAP, com o sensor de temperatura, com bicos injetores, né? Ou com bobina, tudo isso aí que gerencia é a central, pessoal, o funcionamento. É o cérebro do sistema de injeção e ignição eletrônica, essa peça aqui, a UCE, a unidade de comando eletrônica, centralina, calculador, tá? Todos esses nomes que eu falei é dado para a mesma peça, para o mesmo componente, para a central, beleza? Então agora eu vou dar uma pausa, vou continuar os testes aqui, tá certo? E em seguida eu vou voltar, quando a gente solucionar o problema, mostrando para vocês aqui qual foi o problema, revelando o problema do carro foi isso aqui, tá certo? Mas antes, deixa eu só funcionar aqui o carro, porque eu quero funcionar junto com vocês, para vocês verem o sintoma que ele tá fazendo, tá? Né, agora, e quando ele resolver, vocês vão perceber que ele vai melhorar muito o funcionamento, tá bom? Deixa eu ligar aqui para vocês verem o sintoma que ele faz. Ó, pessoal, funcionei o motor, eu vou aqui acelerar forte, como se eu estivesse pisando forte no acelerador, para vocês verem aqui que ele vai demorar muito para desenvolver, e às vezes até pode ser até que ele dê uns estouros, ou pode ser que não, mas na maioria das vezes, assim, quando tá andando, ele dá estouro também. Eu não sei se ele vai dar agora. Ó, deu, tá vendo, pessoal? Ele demora muito para desenvolver e dar esses estouros. Beleza? Tem hora que ele estoura muito, dá muito estouro. Esse estouro que vocês viram aí, beleza? Então eu vou dar continuidade ao trabalho
e em seguida eu vou voltar revelando para vocês qual foi o problema. Ó pessoal, aqui um trechinho da limpeza aqui do bico e aí o teste de bico, né, do Fiesta, certo? Acabou de terminar aqui o teste da máquina, pra vocês verem aqui, ó. Esse primeiro bico aqui, ó, tá injetando bem menos combustível do que os outros três. Os outros três tá batendo praticamente na mesma marca e o primeiro não tá. E eu já fiz limpeza várias vezes aqui nesse bico, tá? Pra ver se ele voltava, mas não tem jeito, ele não injeta quantidade de combustível de jeito nenhum. Então a solução aqui desse problema é realmente, de fato, substituir, tá, o bico injetor, tá, do primeiro cilindro aqui, para ele voltar a funcionar com sua força normal, né? Desenvolver legal, parar de dar aqueles estouros, tá? Então aqui não tem jeito mesmo não, só a substituição de um novo, tá certo? Pronto pessoal, voltando aqui, eu já substituí o bico que estava com defeito, tá? Já coloquei um outro bico. Aqui a referência, tá? O teste aqui tá 5.250 RPM, 5.500. Daqui a pouco, quando chegar em 7.000 RPM, o teste para. E aí vocês vão ver que os bicos já estão praticamente batendo exato, todos iguais, certo? Então, a referência é IWP007 ou então 50169902, a referência original da marca Magneto Marelli, tá pessoal? Essa marca Magneto Marelli aqui é a linha de montagem, é o bico que vem de fábrica no carro, certo? Esse aqui é o que tava, perceba aqui a marca Ford, ó. Parou o teste, perceba aí pessoal, praticamente igual, tá? Batendo certinho, tá certo? Então agora é só fazer a montagem. Só fazer a montagem agora. E o carro já vai estar ok, tá? Então deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho a referência da Ford, né? Tá aqui a marca Ford, perceba que é o bico original, que é 2011. Aqui a referência que eu mostrei pra vocês, ó, IPE007. IPE007, tá? Foi o mesmo que a gente colocou no carro, tá? IPE007, ou então a referência de cima, né? 50169902. É a mesma coisa, o mesmo bico. Beleza, pessoal? Então agora eu só vou voltar para mostrar para vocês aqui o finalizado depois que o carro estiver funcionando, tá? Eu mostro para vocês o carro funcionando. Pronto, pessoal, eu já aqui no carro, bicos injetores instalados, tudo certinho. O motor já está funcionando como vocês podem ver, tá certo? Ficou à noite, perceba aí que a iluminação do vídeo tá diferente porque anoiteceu, né? A gente está trabalhando ainda aqui para concluir o serviço do carro. Então o que é que acontece? Tá aqui o manômetro instalado ainda, da bomba de combustível, né? E agora eu vou fazer aquele mesmo teste que eu fiz com vocês, né? Acelerando aqui forte, rapidamente, para ver se o motor vai fazer aqueles estouros ou vai ficar se balançando, tremendo. Vamos lá. Tá vendo aí, pessoal, a diferença? Você percebe mesmo a saúde do motor, você percebe o giro subindo, a rotação subindo, né? Redondinho. Perceba outra vez. Perceba o regulador de pressão funcionando, né? Da bomba de combustível. Acelera menos. Tá vendo, pessoal? Então, tá aqui o bico injetor que eu havia mostrado para vocês, tá? A causa do problema. Quando a gente, eu nem falei isso, mas quando a gente desligava aqui com o motor funcionando, saia desligando bico por bico, né? Para ver se tinha algum cilindro que mancava mais do que outro. Assim, era quase imperceptível. Ele também, a gente desligava, porque um dos testes também para saber qual é o cilindro que está sem funcionar é desligando os bicos injetores ou puxando os cabos de vela de cada um, né? Eu gosto mais de desligar os bicos. Então, desligo aqui um, desligo dois, o três e o quatro para ver qual deles vai dar diferença no motor. Se puxar qualquer um deles e o motor não der diferença, é o cilindro que não está funcionando. A gente fez esse teste também. Só que todos eles, a gente percebeu que o cilindro estava funcionando. Agora o problema é porque ele não estava funcionando 100%, ele estava aí com, vamos dizer, 50% da capacidade. Então a gente percebia, mas assim, era muito sutil, para identificar somente como a gente fez mesmo, só na máquina,
lá de teste de bico, limpeza de teste de bico, para a gente conseguir identificar certinho, direitinho mesmo, com precisão, qual dos cilindros, qual dos bicos estava sem funcionar corretamente, tá certo, pessoal? Gente, então era isso aí que eu tinha para falar para vocês, a dica que eu tinha para dar. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, tá certo? Se eu conseguir te ajudar, por gentileza aí deixa seu like, porque pra gente é muito importante. A gente ajuda aí com as dicas e vocês nos ajudam com o like. Compartilha nossos vídeos e se inscreve no canal se você é novo, tá certo? E não esqueça aí de ativar o sino das notificações, porque o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Se você estiver assistindo a esse vídeo de outra plataforma que não seja o YouTube, por gentileza também se inscreve aí no canal, tá certo? Deixa seu like, compartilha nossos vídeos, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.